10 filmes que estão na disputa pelo Oscar de 2024 de melhor filme. E aí, você já viu todos eles para poder fazer suas apostas? Tem de tudo um pouco, tem o drama, a biografia, o mistério, romance, a comédia, é muita opção, mas não se preocupe, porque eu vou te dar um resumo de cada um deles para você conhecer todas as tramas, os personagens, os destaques e de cada obra. Assim, você vai poder decidir qual é o seu filme favorito e torcer por ele na noite do Oscar, que está chegando. Então esse vídeo vai te deixar pronto para o maior evento do cinema mundial. Então, bora pro vídeo! Esse vídeo vai te deixar pronto para o maior evento do cinema mundial. Então, antes de mais nada, eu quero pedir para você se inscrever aqui no canal, ativar os sininhos das notificações e deixar o seu like. Isso ajuda muito o canal a crescer e a trazer mais conteúdos de qualidade para você. Então me conte aqui nos comentários qual que é o seu filme favorito entre os indicados. Eu quero saber a sua opinião. Mas agora, vamos aos filmes. Mas peraí, porque alguns deles eu vou ter que dar alguns spoilers. É muito difícil falar de cada filme e não dar aquele spoiler pequenininho, tá? Vamos começar então falando de Oppenheimer. Esse filme se tornou conhecido com a história do pai da bomba atômica, é o tipo de filme que o Oscar adora premiar. Este filme é um drama com personagem da vida real, baseado no livro premiado chamado O Triunfo e a Tragédia do Prometeu Americano. A história se passa durante a Segunda Guerra Mundial e o filme basicamente acompanha a vida dele. Ele foi um físico teórico e um dos líderes do projeto Manhattan, que tinha a missão de desenvolver as primeiras bombas atômicas da história. E o filme gira em torno disso aí, o que veio antes, durante e depois do Projeto Manhattan. O filme também traz recortes, vários momentos da vida de Oppenheimer, desde coisas da vida pessoal dele, problemas como o governo, do trabalho, de pesquisas, do projeto de construção da bomba atômica, mas enfim, o filme faz isso mesmo, indo e vindo na linha do tempo. Muita gente achou o filme super longo, meio cansativo, mas uma coisa inegável a gente tem que falar. Tem cenas ali que são inesquecíveis. E claro, além do elenco, existe outro fator forte neste filme. Claro, a direção do Christopher Nolan, o cara é tipo um gênio do cinema. Que dessa vez ele botou o pé no chão e decidiu mergulhar no realismo de um jeito impressionante, e o diferencial é que esse filme tem momentos de silêncio, que só os atores atuam com seus olhares, de muitos aqueles close-ups, aquelas cenas de perto só do rosto de cada período da vida do personagem. Cada época também tem uma estética diferente. Então Oppenheimer é um filme dramático e pesado em vários aspectos. A vida do personagem principal é recheada de problemas. O próprio ambiente da Segunda Guerra Mundial por si só já é tenso. O tempo todo, o trabalho por trás da bomba atômica foi cheio de desafios científicos, até desafios políticos. É um filme para quem realmente curte histórias reais. Tem curiosidade sobre a bomba atômica, a Segunda Guerra, e ele também ajudou a popularizar o Oppenheimer e até o Einstein. Agora passamos para Barbie. Esse filme é o live action da boneca mais famosa do mundo e o resumo é assim, ó. A gente acompanha o cotidiano em Barbie Land, que é o mundo das Barbies. Tudo é perfeito. Até que uma das Barbies começa a ter uma crise existencial, que a Barbie, interpretada pela Morgan Robinson, ela começa a ter uns pensamentos diferentes, uns questionamentos sobre a vida e a morte, coisas que nunca foram discutidas no mundo das Barbies. Então ela dá a louca, sai de Barbie Land e vem pro nosso mundo atrás de respostas. E nisso Ken, interpretado por Ryan Gosling, vai com ela. O problema é que esse Ken fica encantado pelo mundo e ele fica louco. Daí ele decide transformar a Barbie Land no mundo liderado pelos Kens. Enquanto a Barbie, que teve a crise, vai entrar numa jornada quase filosófica sobre o papel dela no mundo, sentido da beleza, essas coisas. Barbie tinha tudo para ser um filme infanto-juvenil, mas na verdade ele é um filme que foi especialmente feito para as mulheres, que são adultas hoje e estão passando por desafios de autoestima e que, claro, brincavam com Barbie na infância. O filme da Barbie também teve uma estética bem caprichada, né? Teve vários momentos musicais, colocou situações de humor, de drama, mas também teve a discussão de gênero. Ela foi o filme mais assistido em 2023 nos cinemas. E mesmo assim, a protagonista e a diretora do filme, dentro da disputa do Oscar, ela vem forte em várias categorias. Agora vamos falar de O Maestro.
Esse é mais um filme biográfico que está na disputa pela estatueta e eu não falei que a academia adora esse tipo de filme. Geralmente premia demais. Maestro é um filme de drama que conta a história real da vida da carreira do compositor e músico Leonard Bernstein. O Bradley Cooper, ele interpreta o personagem principal e ele também dirigiu esse filme. O personagem central dessa história é muito mais famoso nos Estados Unidos do que aqui pra gente e em outro resto do mundo também. Mas a importância dele é que esse Leonard Bernstein foi o compositor de várias músicas de sucesso da Broadway. Foi maestro da Orquestra Filarmônica de Nova York por quase 20 anos. Esse maestro, na vida real, ele foi uma figura muito importante no meio musical americano. E além de tratar de carreira do maestro, o filme também mergulha na vida pessoal dele, principalmente sobre o casamento dele com a atriz, a vida familiar, até mesmo o drama da sexualidade dele. O filme Maestro também transita por várias épocas da vida do personagem principal. E isso é contextualizado na tela pelo envelhecimento até pela juventude dos personagens na caracterização. Mesmo, sabe, nas roupas, nas maquiagens, mas também na estética das filmagens, coisas mais antigas em preto e branco, menos antigas em colorido, e tá bem ilustrado pra gente se posicionar no tempo. Já a parte técnica do filme é impecável. A filmagem, os figurinos, a trilha sonora, a maquiagem, tudo isso ajuda o filme a vir forte para a briga do Oscar. As atuações do casal principal nesse filme foram excelentes, muito intensas, sendo elogiadas demais, né? E agora as cenas com Bradley Cooper em ação, regendo a orquestra do coral, são épicas. E só de você ver um trechinho você fica arrepiado. É o que a gente chama de Oscar bait. Certas cenas são colocadas ali no filme que parecem ser feitas para realmente chamar a atenção para o Oscar, e nesse caso, funcionou. E uma curiosidade é que o Bradley Cooper estudou regência para fazer essas cenas, ou seja, ele regeu de verdade. Ali ele não ficou balançando os braços à toa com a orquestra. E além de Cooper atuar e dirigir, no time ainda tem o Martin Scorsese e Steven Spielberg na produção. Isso faz muita gente aumentar as apostas nele para o melhor filme do ano. Vejam esse filme. E ainda mais, a alma do filme, né? Além de tratar da biografia do personagem principal, ele cuida muito de tratar sobre as dores emocionais. Isso também agrada a Academia do Oscar, só tem um detalhe. A personagem, que é a esposa do maestro, rouba a cena lindamente. Isso pode surpreender ou ser problemático, independentemente de como você recebe o filme. Agora falaremos de Vidas Passadas. Este é um filme de drama com forte enfoque em relacionamento romântico, daqueles que faz as pessoas chorarem e sentir o coração apertado. Você gosta desse tipo de filme aí? Porque eu acho fascinante. Então comente o que você acha, tá bom? Aqui nos comentários. Mas a trama, ela gira em torno de um casal que se conhece na infância, né? Se separa e se reencontra várias vezes, mas sempre deixando marcas profundas na vida um do outro. O centro do filme é o questionamento sobre as escolhas e omissões que as pessoas fazem na vida. Aquela reflexão de, e se eu tivesse agido de forma diferente? Ou, e se tal coisa nunca tivesse acontecido? Ou, e se eu não tivesse ido àquele lugar? Por isso, Vidas Passadas faz uma profunda reflexão sobre o papel do acaso em nossas vidas, questionando se o acaso é realmente o acaso, ou se há um propósito predestinado para cada pessoa que entra em nossa vida. É um filme que nos faz identificar muito com os personagens e suas experiências, e principalmente nos faz refletir sobre tudo o que acontece conosco e sobre as pessoas que entram e saem de nossas vidas. É um filme muito envolvente porque cada pessoa vai se identificar mais com um ou com algum outro dos aspectos da história, seja o romance, a paixão, a decepção, a melancolia e por aí vai. Portanto, ele tem o poder de tocar as pessoas de maneiras diferentes. E uma curiosidade sobre Vidas Passadas é que ele também se passa em diferentes momentos da linha do tempo dos personagens principais, claro. E você notou que isso tem aparecido muito entre os concorrentes ao melhor filme? As atuações estão muito impactantes, muito autênticas, muito sensíveis, e muitas pessoas estão elogiando muito este filme. Mas e você, já assistiu?
Passamos agora para Anatomia de uma Queda. Este é um filme para quem gosta de tramas judiciais, daqueles que nos envolvemos a ponto de nos sentirmos detetives, analisando se os personagens estão mentindo ou dizendo a verdade, procurando pista em cada cena. Então, Anatomia de uma Queda é um filme francês que, apesar de não ter tido tanto destaque como Oppenheimer, a Barbie ou O Assassino da Lua das Flores, ele não deve ser subestimado na corrida pelo Oscar. O ponto forte do filme é a história e como ela se desenrola. A trama é basicamente sobre um casal com um filho que vive isolado em um chalé nos Alpes. A dinâmica do casal é estranha desde o início. E logo no começo do filme, o marido aparece morto como se tivesse caído do telhado do chalé. A partir daí, a polícia começa a investigar a causa da morte e surge a dúvida: o homem cometeu suicídio ou foi a esposa que o matou? Então, a Anatomia de uma Queda tem duas frentes principais: a investigação da polícia e o julgamento da esposa. O filme tece a história de tal forma que ficamos assim presos, prestando atenção nos diálogos, nos detalhes e principalmente no julgamento dos acontecimentos. O filme também ele volta no tempo e mostra como o casal vivia antes de tudo acontecer, o que nos faz começar a nos identificar e acompanhar o passado deles. Entrando na intimidade deles, e o filme se torna cada vez mais sombrio e pesado. Além disso, o filme não toma partido. Não fica claro quem é o vilão da história, quem errou, e é por isso que assumiu o papel de juiz enquanto as coisas vão acontecendo. Para complicar ainda mais, a viúva acusada de matar o marido é uma escritora famosa, cujo trabalho é justamente misturar a ficção com a realidade em seus livros. É perturbador assistir aos depoimentos dela no julgamento porque é quase irresistível não ficar desconfiado dela. Então, até que ponto você seria capaz de acreditar que ela está sendo sincera no julgamento? Essa é o maior questionamento que fica, né? E outro ponto muito importante no filme é que com a morte do pai cria uma crise no resto da família, né? Então você imagina a confusão na cabeça do menino, o pai morreu, a mãe é acusada de tê-lo matado. São dois tramas assim em um só. Não é fácil para o garoto. Outro ponto interessante para o Oscar é que Anatomia de uma Queda estreou no Festival de Cannes no ano passado e também ganhou a Palma de Ouro, um dos prêmios mais prestigiosos do cinema mundial. Ou seja, este filme já chegou com força total para a disputa do Oscar. E aí, você também vai postar nele? Zona de Interesse. Sandra Hüller, a estrela do filme Anatomia de uma Queda, que eu mencionei anteriormente aqui, está tendo um ano notável, você não acha não? Zona de Interesse é um filme tão poderoso que permanece nos nossos pensamentos por horas, até por dias mesmo. Ele é inspirado no livro do mesmo nome. O enredo se desenvolve no contexto mais aterrorizante de todos, a Segunda Guerra Mundial e o Holocausto. Isso já é bastante intenso, vocês não concordam? Mas o objetivo principal de Zona de Interesse é nos mostrar a trivialização do mal, mas ao invés de retratar diretamente o horror daquela época, focando nas vítimas do regime daquele homem alemão na Segunda Guerra, este filme adota uma abordagem diferente, né? Ele mostra como as pessoas que estavam ao lado deste homem estão vivendo naquele momento terrível. E ele mostra também que as pessoas experimentaram um dos momentos mais tensos da humanidade de uma maneira quase banal. Então o filme ele explora muito esse contraste, sabe? De um lado a vida confortável de uma família em uma casa cheia de crianças, um jardim bonito, uma piscina, e do outro lado o horror do Holocausto. E tudo isso vai acontecendo literalmente lado a lado. O filme ele acompanha a vida do comandante do campo de concentração de Auschwitz. Então o cenário é o seguinte: um lado uma casa luxuosa, aconchegante, cheio de vida, e lá fora tem um mundo onde o outro lado do muro, né, que está o campo de concentração mais sinistro da história. E nem preciso dizer o que acontecia ali na vida real, né? Pense em algo tenso, algo triste, chocante, abominável. E tecnicamente esse filme vem muito forte para a disputa. Ele tem atuações perfeitas, um visual caprichado e a trilha sonora, os efeitos sonoros são absurdos, chegando a ser perturbadores. Muitas pessoas dizem isso. Os sons desses filmes contam outra camada da história que vai além das imagens e dos diálogos, né? Então pense em algo que realmente o som tem um grande efeito para nós, assim. Então, por exemplo, imagine lá a família de um lado do muro vivendo um dia cheio de conforto, cheio de crianças brincando,
Enquanto isso, do outro lado do muro, há sons de tiros, fumaças de corpos sendo queimados. Isso aí não significa nada para aquela família. Mas e aí, o que você achou desse filme? Agora vamos falar de Pobres Criaturas. É uma reinterpretação de um clássico, né? E todo mundo conhece a história do Frankenstein, certo? O cientista louco que dá vida a uma criatura estranha e tal. Mas aliás, muita gente pensa que o Frankenstein é um monstro, mas não. O monstro se chama Monstro de Frankenstein, que é o cientista, não é mesmo? Pobres Criaturas é parte dessa inspiração e traz outros personagens à vida. A Bella Baxter, interpretada por Emma Stone. Com isso, fica claro que com a mudança de gênero do monstro, outras questões são abordadas, né? O filme passa em um mundo fantástico inspirado na era vitoriana e, como vários outros filmes deste ano, ela também faz aquele lance de mostrar momentos diferentes, modificando a cor da imagem e tal. Mas, por exemplo, tem época que é em preto e branco, tem época que é super colorida e tudo vai se transformando de acordo com a evolução do personagem principal. E vamos ter também 3 personagens centrais no filme. A Bella, que é trazida de volta à vida de uma maneira meio estranha, porque o cérebro dela foi substituído pelo filho que ainda não nasceu. E esse experimento estranho foi feito pelo Dr. Goodwin, que é interpretado por Will Dafoe. Essa dupla é o clichê clássico, tá? O cientista louco que se sente meio que pai, né, da criatura que ele trouxe de volta aos mortos. E o filme ele traz um terceiro elemento para essa história, que é uma jornalista interpretada por Marky Roloff. Essa jornalista ela vai ser responsável por apresentar um mundo exterior para a personagem da Bella. Então os dois vão viajando por vários continentes e nessa jornada a Bella descobre o mundo e sua autodescoberta também. Mas do jeito que eu tô falando aqui parece que é um filme quase que infanto-juvenil, né? Só que não. Por isso aí, vocês precisam ver, né, Pobres Criaturas, que é coisa de gente grande. Não é para criança, beleza? Ele faz, assim, questões de abordar coisas totalmente diferentes da história do Frankenstein, como, por exemplo, as descobertas sexuais da personagem e também reforça muito essa discussão sobre a liberdade das mulheres. Então tem muitos diálogos que querem levar o público a pensar, mas também momentos fofos, né? Tem humor e é um filme que parece estranho, mas está entre os favoritos para levar o prêmio. Então muitos prêmios, inclusive de melhor filme, justamente porque ele é diferente, né? O elenco foi escolhido a dedo aqui. O Will Dafoe e Marky Roloff mandaram muito bem, né? Mas principalmente a Emma Stone. Conseguiu dar conta de uma personagem que não é nada fácil. É difícil interpretar uma personagem como a dela. Ela teve que fazer cenas como se ela estivesse aprendendo a andar, a falar, a comer. E a personagem vai evoluindo o tempo todo durante o filme. E Emma Stone tem surpreendido os críticos, né, justamente pela versatilidade na atuação dela. E nesse filme, para ajudar você a lembrar que ela ganhou o Oscar com La La Land, são muitos ventos a favor de Pobres Criaturas, para levar o melhor filme do ano do Oscar de 2024. Mas você também acha isso? Vamos falar agora de Os Rejeitados. Este filme pode parecer mais ingênuo e fraco de todos, mas só parece. Os Rejeitados é um filme ambientado nos anos 70 que conta a história de um professor ranzinza e alunos travessos. O interessante aqui é que este filme oscila entre comédia e drama. Ele é uma história muito humana, uma história no qual, né, nos identificamos muito. E o objetivo do filme não está em ser grandioso nas partes técnicas. Ele não quer te impressionar com as imagens, a edição e tal. O que ele quer mesmo transbordar é a história, são os atores sem firulas, dos grandes estéticas, sabe? Montagem é bem diferente. É um filme que vai mais na simplicidade, porque ele confia muito no conteúdo dele. E para você entender a história, é mais ou menos assim, ó. Tem um professor de um internato que é bravo, ele é sem paciência e, é claro, por causa disso, ele é odiado pelos alunos. E logo esse professor é ele quem vai ficar responsável pelos estudantes que não puderam voltar para casa no Natal e nem no Ano Novo, com a família, né? E aí ele fica lá no internato, fica praticamente vazio nessa época do ano, e uns poucos que vão passar o final do ano lá dentro desse internato, eles ficam na responsabilidade com o professor. E no meio desse grupinho de alunos que não vão voltar para casa, se destaca um aluno, o Angus. Ele é o clássico jovem rebelde dos anos 70. Só que aos poucos o filme vai revelando mais e mais e mais e a gente vai entender o porquê que ele é assim. E é claro que o início da relação entre esse aluno e o professor é péssima. Isso rende boas risadas pra gente.
Só que aos poucos os personagens vão se convivendo, vão entendendo mais sobre os outros, né? E vão construindo um vínculo muito bonito. E aí a história se concentra nesses 3 personagens, o aluno, o professor e a cozinheira da escola. Tudo isso se desenrola no filme com muita leveza, com bom humor e sabe, com uma sensibilidade que ela vai conduzindo a experiência para o drama, e são dramas fortes desses 3 personagens centrais. É um filme que surpreende pela simplicidade e, como eu falei, né, mas que mesmo sendo simples, ele mexe com a gente, assim, concorda que realmente ele merece estar nas pérolas dos filmes de 2023. Assassinos da Lua das Florestas. Este é um filme que muitos devem se lembrar, pois foi muito assistido na época do lançamento e virou notícia em todos os lugares. Ele entrou na competição com um forte concorrente, pois é um filme do diretor Martin Scorsese, muito querido, com Robert De Niro e Leonardo DiCaprio, ambos muito queridos, brilhando no elenco. E além disso, conta com uma história de massacre de um povo indígena por causa da ganância, né? O filme ele tem todos os ingredientes para arrasar no Oscar, tem tudo que a academia gosta de premiar. Então veja só, ele tem um diretor lendário, um elenco grande de estrelas que já ganharam muitos, exceto DiCaprio, que ganhou uma vez só. O roteiro ele é baseado, né, no best-seller, né, de um filme da época com um visual incrível e conta uma história de drama baseado em fatos reais que mexe com o público americano. E a Academia do Oscar adora esse tipo de coisa, né? E pra quem não se lembra ou ainda não viu, o filme se passa na década de 1920, em uma pequena cidade que de repente ficou muito próspera. A história relembra o que realmente aconteceu com a nação do Osage. Eles eram uma tribo indígena americana que enriqueceu absurdamente por causa de uma descoberta de petróleo em suas terras. E se para os Osage foi uma dádiva dos deuses, para o homem branco isso foi quase que um insulto, porque os índios prosperaram da noite para o dia e os brancos passaram a ser empregados dele. Imagina a confusão. E aí a ganância tomou conta, então, em um fenômeno bizarro começou a acontecer. Começaram muitos casamentos de interesses entre brancos e índios, e em seguida os índios eram assassinados para que os brancos ficassem como herdeiros. E esse cenário que surge a história do personagem do Leonardo DiCaprio, ele chega nessa cidade como um ex-combatente da Primeira Guerra Mundial. E ele chega na casa do seu tio ali, que é rico, que é o Robert De Niro. A gente conhece a história toda pela ótica do personagem do DiCaprio. Ele vai conhecendo a dinâmica daquele lugar ao mesmo tempo que a gente também vai, né? E a pura dinâmica ali é de pura ambição, de ganância, muita violência, maldade, né? O personagem do DiCaprio vai mergulhando cada vez mais nesse novo mundo. Ele se torna um cara muito complexo, com caráter extremamente duvidoso, cheio de dualidade. Então, por exemplo, você percebe que ele realmente se apaixona pela moça indígena. Ele chega até a amar ela de verdade, mas ao mesmo tempo ele também não abre mão da ganância e faz qualquer coisa para enriquecer as custas do povo Osage. Mesmo para isso, ele tenha que violentar, matar, enganar, enfim, tudo. E outra coisa super interessante dessa história é que ela vai mostrando que foi um dos primeiros casos investigados pelo FBI na história, né, nessa época. A agência tinha acabado de ser criada e o massacre do povo Osage foi tão bizarro que chamou a atenção do FBI na vida real. A história Assassinos da Lua das Flores é longa, mas também é cheia de reviravoltas, cenas surpreendentes de drama, manipulação, romance. Eu acho que tem de tudo um pouco na medida certa. E para enfrentar ainda mais esse povão, o filme tem várias questões técnicas impecáveis. A fotografia, a trilha sonora, os figurinos. Não é à toa que ela está no top 4 da maior quantidade de indicações nessa edição do Oscar. E além do mais, De Niro e DiCaprio foram perfeitos nas atuações. Só que isso a gente esperava deles, né? Por isso que eles escolheram esse elenco. A surpresa foi Lily Gladstone, que roubou várias cenas e se entregou um drama de um jeito brilhante, tanto que ela e De Niro estão concorrendo a prêmios individuais pelas atuações deles. Só não deu para entender o porquê que o DiCaprio também não foi nessa, mas ok, né? Ficção americana.
Este é um daqueles filmes que não tem sido muito comentado, pelo menos essa é a sensação que eu tive. Mas ficção americana, ele tá sendo concorrido porque deve ter muita coisa boa nele, né? Então vamos conhecer um pouquinho aqui. Para começar, esse filme também é baseado em um livro. Nesta história acompanha Monk, um escritor que está lutando para publicar seu primeiro livro, mas está difícil, né? Ao mesmo tempo que ele está sendo rejeitado pelo mercado editorial, ele acaba conhecendo o trabalho de Sintara, que é outra escritora do mesmo gênero e que ela está fazendo um grande sucesso. E daí ele fica irritado, entra em uma crise existencial e começa a desenvolver um novo livro. Só que agora cheio de sarcasmos, críticas ácidas, clichês. Mas pra quê, né? Para provocar o mercado mesmo, né? O essencial desse filme é mostrar o dilema dos atores negros e a própria divisão social da população negra nos Estados Unidos. Então o filme começa uma receita rara de emocionar o público ao mesmo tempo que diverte e provoca. Porque assim são vários cutucões fortes nesse filme, né? Por exemplo, quem pode dizer que o quão negro ele é? Quem pode determinar quão representativa é a arte desse negro? E os estereótipos raciais fazem bem ou prejudicam? É polêmico, mas o filme ele aborda todos esses assuntos de uma maneira espirituosa. É um drama com sarcasmo, sabe, né? Com ironia, com comédia. E o filme um contraponto também, que além de falar dessa questão raciais, ele também fala sobre família, amor, amizade. E isso causa um ponto de identificação instantâneo com qualquer público. E ele também provoca risadas do público. Algumas que você até se sente culpado de rir. E é essa a sensação, a intenção do filme. E aí depois o desenvolvimento vai ficando mais profundo, mais dramático. E o curioso é que esse é o primeiro longa dirigido por Cord Jefferson. E já de primeira ele está na indicação de melhores filmes do Oscar, né? E em várias outras categorias. Inclusive essa aqui dos melhores filmes, como eu já falei. Então, Ficção Americana estreou no Festival de Toronto do ano passado. Teve uma exibição bem limitada nos cinemas dos Estados Unidos no final do ano passado também. Mas mesmo assim ele chama muita atenção, principalmente por causa das interpretações e roteiros que provocam esses pensamentos do público, né? Mas e aí, eu quero saber de você essas 10 indicações do prêmio do melhor filme deste ano. Agora, tudo o que temos que fazer é aguardar a cerimônia para ver quem vai levar o prêmio, não é mesmo? Então marque na sua agenda aí, o Oscar vai acontecer no dia 10 de março e será transmitido ao vivo pela TNT e a HBO Max. E agora que você viu os 10 filmes indicados para a categoria de melhor filme no Oscar, você já decidiu qual você vai torcer? Então deixa aqui nos comentários a sua escolha e vamos torcer juntos, beleza? Eu agradeço imensamente por você ter ficado aqui até o final. E muito obrigada, deixa o seu like, curtidas e vamos compartilhar pro pessoal porque a gente tem muito ainda para torcer, ainda dá tempo. Aguardo você no próximo vídeo e lembre-se, sua opinião é muito importante para nós. Então não esqueça de deixar seu comentário mais uma vez, compartilhar com seus amigos e eu te vejo até a próxima.